Olá, meus queridos alunos. Nós vamos iniciar essa aula dentro desse aspecto falando sobre armazenagem e movimentação de materiais. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre localização de materiais. Vamos pensar por um pressuposto sobre a importância de localizar alguma coisa, né? Você guardou um material e precisa localizar esse material. A ideia de localizar o material passa pelo artifício de entender que você vai precisar desse material depois. Precisar desse material. E isso é uma continuidade daquilo que nós estamos falando sobre fluxo, né? Sobre armazenagem, sobre como armazenar, o layout, sobre a integralidade de um armazém e estocagem. E a parte inicial dessa aula é exatamente falando um pouquinho da importância de saber localizar tudo, né? Imagina você comprar alguma coisa e não conseguir localizar. Isso é muito delicado, né? Você termina perdendo o material ou até perdendo tempo para procurar esse material. Então, nessa primeira parte, falando sobre localização de materiais, a primeira parte desse ciclo de aulas falando sobre isso, eu quero começar a falar sobre essa ideia de conceituar e alguns tipos de métodos para podermos começar a entender essa parada de localização. Então vamos lá. Segundo Balou, o que é uma localização? O que é a localização de materiais? A localização de materiais é a parte essencial do sistema logístico. Afinal de contas, é essa maneira que garante nós podermos encontrar um produto que está sendo armazenado. Só pode ser guardado aquilo que pode ser localizado. Então, a organização e a localização de materiais é a parte essencial do sistema logístico. Porque garante que os produtos estejam no local certo, no momento certo, no menor custo, né? E aí, tendo nesse local certo, no local certo, no momento certo, eu consigo ter essa movimentação adequada, eu consigo ter o spin adequado, a expedição adequada e tudo facilita no processo e, consequentemente, aumenta a produtividade e o menor custo. Então, baseado nisso, vamos entender alguns fatores que influenciam na localização. Quando eu falo de influenciar a localização, eu estou me referindo a situações que podem interferir no meu layout, no meu armazenamento e, consequentemente, na minha também localização, ok? Então, o primeiro fator que é essencial quando eu vou relacionar a esses três fatores é o volume, né? Ou giros de materiais. Quando eu falo de volume, a ideia do tamanho do material e como esse material ele vai estar se movimentando dentro do armazém, tá ok? A ideia de volume de giros de materiais, a gente fala sobre giros de materiais ou fluxo de giros, né? Nada mais é do que um material que ele entra e sai de uma forma muito mais rápida. Vou dar um exemplo bem claro na sua casa. Você vai perceber que, por exemplo, alguns produtos você vai mais ao supermercado e compra mais vezes. Por exemplo, o arroz, né? Você compra mais vezes do que, por exemplo, você comprar uma geladeira. Geladeira você vai comprar daqui a 5, 10 anos, de acordo com manutenção e o estado dela, mas arroz você tem um fluxo muito maior. Então vamos pensar que você tem um armazém que tenha geladeira e tenha arroz. Qual desses dois vai ter um fluxo maior? Logicamente que é o arroz. O arroz vai ter esse giro muito mais rápido, porque existe um fluxo. Logicamente que cada armazém ele tem seu próprio fluxo de acordo com a demanda desse fluxo, tá bom? Mas eu preciso ajeitar o layout e também saber localizar, e vai influenciar no meu método de localização, é saber se esse produto ele tem um fluxo maior ou menor.
Outra coisa que interfere também a localização é o peso e dimensões. Nós não falamos sobre estantes verticais, né? Nós falamos sobre muito isso. Por exemplo, mais pesados embaixo, mais leves em cima. Então, perceba que o fato de ser mais pesado, ele está em uma localização bem específica, né? E o fato de ele ser mais leve, ele está mais acima, porque depende de outras estruturas e para evitar acidentes. Você vai perceber que o fato desse produto estar lá embaixo é simplesmente pelo fato de ele estar mais pesado. Pode acontecer que seja um outro fator, por exemplo, o giro, né? Às vezes está mais embaixo porque ele gira mais rápido, mas também pode estar mais baixo porque ele está mais pesado. O terceiro ponto é compatibilidade, né? Acerca de a localização, ela está relacionado à compatibilidade, ou seja, que tipo de produto está sendo armazenado, se é um produto químico, se ele é inflamável, se é frágil. Então, a localização dele vai ser muito importante para seu manuseio, para sua proteção e também para evitar acidentes, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma localização, eu faço um mapeamento e localização. E aqui, mas aonde está o extintor, por exemplo, tem que ter uma localização muito específica, porque existem pré-requisitos para que ele esteja ali. Requisitos físicos, de caráter de temperatura, de acomodação. Então, eles precisam estar numa certa localização. Então, a compatibilidade dele também vai interferir e vai influenciar no método que eu vou colocar para localizar o produto. Outro fator importante nada mais é do que o custo de espaço, né? Que vai influenciar a localização. Ou seja, se eu tenho muitos espaços, eu consigo armazenar mais tempo e posso distribuir essa localização de uma forma mais ampla. Mas se eu tenho um pequeno espaço por conta do custo, eu vou saber e tenho que organizar de forma bem clara para que eu possa ter todos os produtos em menor custo possível. A outra é a ergonomia dos operadores. Professor, o que é ergonomia? Apesar de nós falarmos isso na sala de aula, a ideia de ergonomia nada mais é da relação homem-máquina com uma postura, por exemplo, com uma postura de um trabalhador vai influenciar no trabalho e quais são os problemas de saúde que pode acontecer. Eu sou continuo entendendo. Vamos pensar numa situação. Quando você tem uma localização que tem difícil acesso, ele pode fazer mais força, pode ter algum acidente, cair ou quebrar a coluna por falta de apoio e assim por diante. Ou seja, o corpo dele não está de acordo com a força e aquilo que está querendo fazer. Então, às vezes a localização eles têm que estar de acordo com a ergonomia. Por isso que às vezes tem prateleiras que estão no altura do colaborador, para que ele não possa o tempo todo estar se abaixando, que é um problema, às vezes. Então, essa ideia da ergonomia é a relação do corpo-trabalho, corpo-execução, tá bom? É um fator que vai influenciar na minha localização, né? E o outro, o fluxo de materiais, né? Ou seja, se aquele material ele anda muito dentro da própria empresa, então a localização dele vai interferir. Você faz muito bem isso, por exemplo, quando você faz na sua casa, né? Bota o sal, o óleo, os produtos que você mais utiliza mais próximo. Então a localização dele se torna mais ágil, mais fácil, mais rápido. E é assim que você faz na sua casa. Da mesma maneira nós fazemos com relação à localização. Então são esses fatores que vão influenciar quando eu vou fazer. Eu não posso fazer a localização, colocar somente o local de cada um, sem levar em consideração esses fatores, ok? Então, alguns métodos nós utilizamos para poder fazer o endereçamento ou a localização, né? E eu vou falar resumidamente, mas depois eu vou especificar cada tipo, tá bom? Nós temos o endereçamento fixo, onde aquele produto vai estar naquele mesmo local por muito tempo, por bastante tempo. Então ele está fixo naquele local, tá bom?
Então, nós chamamos de posição permanente ou posição ou endereçamento fixo, tá bom? Então, se perguntar o que é endereçamento fixo? É quando há um local fixo para armazenar certo produto ou estocagem. Existe o endereçamento aleatório, que exatamente nesse caso é ao contrário do processamento físico, né? Ele está de acordo com a situação, então não tem um posicionamento físico. Existe a localização por zona, que são áreas específicas que vão localizar por áreas, e dentro dessas áreas tem outros tipos de localização. Tem por classe A, B, C, apesar de eu não vou especificar muito nessa aula, não tem uma aula só sobre curva ABC, mas nada mais é do que classificar por importância, né? E nesse caso é um método diferente. E os métodos avançados, como o crossdock, a ideia de otimizar, né, o método que eu vou falar um pouquinho lá na frente. Mas vamos lá, vamos entender aqui primeiro sobre endereçamento fixo. Nós temos endereçamento fixo, o stack slot, né, a ideia de state slot, né, a ideia de endereçamento fixo, né, que é o mais comum dentro do processo. Então, no endereçamento fixo, perdão, é estático, é fixo, né? Tem o sistema CKU, né? Que é o sistema CKU? Quer dizer Stock, Cap, Out. Ou seja, a gente fala que é a unidade de manutenção de estoque, né? É um código que nós utilizamos para identificar e rastrear os produtos no estoque. Para que isso aconteça, precisa ter uma condição fixa para poder localizar. Como é um sistema e se localiza aquele sistema, aquela posição ela precisa estar fixa, né? Ela precisa estar naquele mesmo local para que a gente possa identificar, né? Então a gente ajuda, por exemplo, na variação das características do produto, né? E sabem que somente tem essas características no rastreamento, tá bom? E ajuda a gerenciar todos os processos. Mas entenda que essa ideia de endereçamento fixo está relacionado a uma coisa que não varia, não tem variação. Sempre vai ter aquele número, aquele local e aquela evidência para controlar. Isso também facilita essa administração também manualmente, sabendo que toda hora aquele mesmo produto vai estar lá. Então me ajuda no processo de identificação e de manusear, administrar esse produto. Você sabe sempre, você vai prestar atenção no negócio, bem claro. Você está numa casa, né? E você sabe exatamente onde cada coisa está, né? Aí alguém chega na sua casa e muda tudo de lugar. São os mesmos materiais, são as mesmas coisas, só que o fato de essa mudança fez eu ter um processo de novamente de saber onde estão as coisas, vai demorar mais coisas e me dificulta administrar manualmente. Por isso que às vezes é importante estar naquele mesmo local, tá bom? Logicamente, menor eficiência de espaço, né? Porque tem esse problema. Porque qual é o problema? É que como está fixo lá, mesmo tendo alteração do espaço, você não vai tirar aquele produto dali, né? Então não vai poder ajustar aquele processo. Mas isso vai ser uma vantagem do outro, né? Que é o endereçamento aleatório, né? Então nós temos o endereçamento aleatório correndo Sloden, tá certo? Que é ao contrário, né? Que traduzindo para nós de forma muito mais clara, é exatamente o endereçamento aleatório, rotativo, né? Nesse caso, a gente não tem um posicionamento fixo, né? Ele não está fixamente lá. Então, esse sistema ele vai determinar o local de acordo com a disponibilidade que tem aquele produto, aquele espaço. Então, vamos dar um valor no estoque, né? Então, tem um ciclo. Então, olha, abriu um espaço, tal local. Então, vamos colocar esse espaço nesse local. Professor, não entendi. Vou usar um exemplo bem diferentão para você entender essa parada. Vamos pensar que alguém está no hospital, né? E entra para poder se internar. E existem leitos
nesse hospital. Então, cada leito tem uma numeração de doenças diferentes. E a partir que a gente vai dando alta, né, a pessoa vai tendo alta, a outra pessoa com uma outra doença vai ocupando aquele leito. Perceba, aquele leito não está designado só para aquela pessoa. Ela está designada para a ocupação. Desocupou, alguém ocupa com outro problema, com outro tratamento para ser internado. Mais ou menos isso como funciona o sistema aleatório, onde você tem um armazém e onde você vai colocar aquele produto de acordo com a disponibilidade, de acordo com a possibilidade de estar aquele produto ali. Consequentemente, você tem um maior aproveitamento do espaço, porque como às vezes trabalha com produtos às vezes aleatórios, e eu quero dessalientar isso, o fixo geralmente são usados para produtos já que fixos, ou seja, o tipo todo só recebe aqueles produtos. Mas se você tem um endereçamento de produtos aleatórios, ou seja, vários produtos vão chegando naquele armazém sem ter uma ordem certinha ou uma maneira certa, ou só tem aqueles produtos que entram, são aleatórios, você vai ter que adaptar o teu armazém para aproveitar melhor o espaço, porque cada produto tem a sua qualidade, ok? Então ele me ajuda a colocar o produto no local certo, sem estar fixamente ali guardado, tá bom? E tem maior aproveitamento do espaço, né? Logicamente que vai precisar de um sistema de rastreamento melhor, né? Já falamos sobre esse WMS, sistema de rastreamento dentro do estoque. Porque como não há fixo, eu tenho que saber exatamente onde ele está. Então amanhã pode estar aqui, outro dia pode estar ali, outro dia pode estar em outro canto. Então o rastreamento dentro do armazém é importante para me saber, porque nesse caso não é fixo. Não está o tempo todo ali, né? Cada dia vai colocando um lugar diferente, de tipo de produto diferente, de acordo com a possibilidade do armazém. Ok? Vamos lá, dando continuidade. Nós temos o curva ABC, tá bom? A curva ABC nada mais é que uma técnica de gestão de estoque que classifica os produtos em três categorias, né? A categoria B e a categoria C, né? E ela é feita de algumas formas, né? Apesar de nós vamos falar isso mais na frente, a A é alta prioridade, representa grande parte do valor total do estoque, né? São produtos de alto de valor, né? Então eles têm que dar prioridade, né, nesses produtos, ficam mais próximos, mais acessíveis, né? A B, né, menos, né, média prioridade, médio valor ou baixa prioridade. Vou dar um exemplo bem claro, por exemplo. Você tem um caixa de fósforo, é um item. Você tem iPhone, perceba, quem mais tem mais valor? Caixa de fósforo ou iPhone? Você pode até ver uma caixa que seja igual, ou talvez seja mesmo volume, mesmo tamanho, mas os valores são diferentes. Então você, por exemplo, um iPhone corresponde a quantos caixas de fósforo, por exemplo? Ou seja, um certo produto tem mais valor do que muitos outros de outros. Então, dessa maneira, eu faço essa distribuição, né, de cálculo, né, que nós chamamos de 100, 20, 50 e assim por diante, né, faz divisão. Mas a gente vai falar isso lá na frente. Então, quando eu tenho essa prioridade de classificação de ABC, eu faço minha localização baseada nesse giro, tá bom? Produtos A ficam mais acessíveis, mais localizados, produtos B menos e assim por diante, utilizando esse método ABC, ok? Última, falando sobre essa método de armazenagem, é o armazenamento por zona. Nesse caso, o armazém é dividido por áreas de acordo com cada produto, tipo de produto, condição de armazenagem, frequência. Então, eu faço uma ramificação, uma divisão do próprio armazém. E assim eu consigo identificar cada produto por zona. Talvez, nós chamamos, em alguns casos, acontece a classificação dentro de classificação. Por exemplo, zona A, zona B, zona C, e que a zona A usa a sua método de localização, zona B usa o seu método de localização, e zona C usa o seu método de localização, né? Então, dividido por cada um, e cada um tem seu método. Então, cada um tem o seu tipo de localização, tipo de organização e tipo de layout, tá bom? É diferente dos outros, ok? Deu para entender um pouquinho? Então,
Qual é a relação de fluxo, layout e localização? Tá certo? Geralmente nós temos assim. Nós determinamos algumas recomendações. A primeira localização em arquitetura do fluxo é layouts lineares, ou seja, retos, para evitar cruzamentos e evitar acidentes, né? Em retas, né? Por isso que você no supermercado, por exemplo, você vê muitas retas, né? Assim por diante. Dividir as áreas, tá bom? Sempre é importante dividir as áreas. Área de recebimento, área de armazenagem, né? Recebimento recebe produtos para poder iniciar o processo de armazenagem. Nós falamos muito já sobre isso. Área de armazenagem, que é exatamente onde vai ser a localização. Lembrando que o processo de localização está todo nesse processo. Ela tem que acontecer no recebimento, na armazenagem, na área de pink. Professor, o que é pink? Já falamos várias vezes sobre isso. Nada mais é do que a maneira que eu vou recolher esses produtos que já estão armazenados. Para onde? Para a expedição. E aí eu preciso ter uma área de expedição para poder definir isso. Então, um layout bem definido é tão importante quanto a localização. Se eu não tiver um layout bem definido, eu vou ter dificuldade de saber localizar. Então, não esqueça disso. O layout, localização e fluxo estão inteiramente interligados. Por isso que nós precisamos ter áreas específicas, evitar cruzamentos, área para receber, área para armazenar, área para poder fazer separação e área para fazer expedição, que é a saída do produto. Gente, até a próxima e boa aula.